Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É com alegria que nós começamos mais um estudo bíblico nesta noite. Que o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe, nos abençoe e conduza a nossa meditação na sua palavra. Nós estamos conversando sobre o credo apostólico. Esse é o nosso terceiro encontro, em que a gente vai tratar mais profundamente sobre algum assunto, especialmente sobre o segundo artigo do credo. Nós já conversamos um bocado aí como uma forma de introdução, e também falamos sobre o primeiro artigo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Foram os assuntos assim que surgiram. No dia de hoje eu compartilhei uma pergunta com vocês no grupo de estudo bíblico, e a pergunta foi exatamente essa que está na nossa tela aí. O credo apostólico está na Bíblia? Foi a pergunta feita, né? Alguém conseguiu pensar um pouquinho sobre isso? Tem alguma resposta para dar? Sim, não, talvez? Fiquem à vontade. Também, se está ouvindo pela primeira vez a pergunta agora, não perca a oportunidade e também abre o microfone aí e vamos falando, né? Tá? Seu Hartwig está com a mão levantada, por favor. A minha resposta é sim. Sim. Se for responder com uma palavra só, sim. Se fosse... tiver a oportunidade de dizer o porquê da minha resposta. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nas outras respostas aí e voltamos para a réplica e tréplica, né? Vamos nessa? Acho que, não sei quem é que se levantou por segundo, acho que foi a dona Érica, né? Érica. Pastor, diga. O credo em si não está na Bíblia, mas está na Bíblia o ensino dos apóstolos sobre o mesmo. Uhum. O credo em si, o texto, né? Mais ou menos isso. Ricardo, Márcia? Eu ia falar basicamente a mesma coisa. O conteúdo dele está na Bíblia, porém não no texto, na íntegra do texto. O conteúdo não está. Seu Hartwig, fica à vontade aí para comentar, né? Pastor, não, a dona Erika falou o que eu também ia falar, tá? Só que assim, os ensinos dos apóstolos o resumo, o credo é o resumo dos ensinos dos apóstolos. Nesse sentido, o credo está assim, né? E Jesus também mandou batizar em nome da Trindade. Então, o credo, ele traz a Trindade, né? Aliás, por falar em Trindade, nós também não encontramos na Bíblia a palavra Santíssima Trindade. Não existe isso, tá? Mas nós sabemos que a Santíssima Trindade existe. Nós adoramos a Santíssima Trindade. Nesse sentido, eu digo que o credo, sim, ele está na Bíblia, ok. E outra coisa, nós também aprendemos que só a Escritura, se nós ensinamos o credo, nós tiramos de algum lugar. E não é de qualquer lugar. É nesse sentido, tá? Mas concordo com tudo que foi dito aí pela dona Érica e pelo Ricardo também. Joia. Lá no chat nós tivemos a resposta da Gisele, acho que não, né? A Carol comentou ao longo da Bíblia, de forma implícita. Acho que nós estamos, na verdade, todos concordando, né? Está na Bíblia, mas não como o Pai Nosso está, a Helena comentou, né? Isso faz o texto, né? Nós poderíamos muito bem pensar nessa resposta, como todos vocês já disseram. A dona Érica está com a mão levantada, tem mais alguma coisa para comentar? Pode dizer, né? O mic tá fechado. Não, eu esqueci de como é que tira ela dali. Acontece, né? Se nós pensarmos no texto do credo apostólico, a gente até estudou isso ali no primeiro e segundo estudo, né? Isso foi formulado, né, ao longo do primeiro e segundo século, e, na verdade, o texto que a gente tem hoje, isso é completo lá do 8º século só, né? Então, daria para responder. O credo apostólico está na Bíblia? Olha, por um lado, não. O texto dele escrito, como a gente confessa, não está, né? A Gisele comentou, eu acho que não, né? Foi o comentário dela. Então, dá para pensar dessa forma também. Por outro lado, a gente diz, né, como vocês já afirmaram de forma bem categórica, né? Isso a gente não inventou, isso não foi tirado de qualquer outro lugar. Pelo contrário, isso é bíblico, né? Nós confessamos aquilo que está, de certa forma, registrado na Bíblia. Os judeus acreditavam na Santíssima Trindade. O Antigo Testamento fala sobre isso. O Antigo Testamento fala sobre a Trindade, né? Desde os
primeiros versículos até os últimos, né? Na própria noite do Alicerce que tivemos, o Isaías, né? Santo, 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 a gente leu, né? O texto de Isaías 6:3, né? Mas os judeus em si, né? Eles esperam um redentor, né? Esperam um prometido, mas eu não sei se nesse entendimento que nós temos da Santíssima Trindade revelada no Filho, né? Em Jesus, né? Como nós olhamos para Jesus como Salvador, com certeza os judeus não, né? Agora, teria que dar uma pesquisada mais no assunto para a gente talvez pensar sobre um pouquinho mais de propriedade, né? Eles falam muito em Deus, né? Até mesmo eles não pronunciam o nome, né? Yahweh, né? Poderia ser uma forma de falar, né? Daí vem o nome Jeová, né? Então, para eles tem essa importância, né? E Jesus, para eles, obviamente que não tem, né? Como tem para nós, né? Mas, gente, de uma maneira um pouco dinâmica, para que a gente não invista todo o tempo do estudo só nessa primeira pergunta, rapidamente olhem comigo as referências bíblicas, né, que a gente pode encontrar ou pode colocar nas frases, em cada sentença do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ela está frisada a frase que a gente está gravando, né? Se nós fôssemos olhar para um texto bíblico, Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra, tudo que nós contém, tudo que nele habitam, né? Nós poderíamos pensar, né? A segunda frase, Criador do céu e da terra. Eu estou indo na ordem do credo agora, né? Mas somente estou falando a frase que está frisada ali, como eu disse. Gênesis 1:10, 1:1, na verdade, né? Acabou indo um 0 ali depois do 10. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criador do céu e terra, criador de tudo que existe. O segundo artigo do credo, que é o alvo da nossa noite. Em Jesus Cristo, seu único Filho. O texto de João 1:18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o Filho, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então, quando nós falamos no seu único Filho, é daqui que nós estamos tirando, ou de outros textos bíblicos também. Nós falamos nosso Senhor. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, Atos 10, né? Está escrito isso. Por meio de Jesus, este é o Senhor de todos. Nós confessamos Jesus como nosso Senhor, né? O Senhor, o mesmo Senhor do Antigo Testamento, né? Esse Deus criador de tudo é também o Filho, né? Muito bem. O qual foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas 1:35, o anjo respondeu. É a conversa com Maria, né? Na Anunciação. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele foi concebido, então, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre você, né? Nos diz o versículo de Lucas 1:35. Ele nasceu da Virgem Maria. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco, Deus conosco, né? Mateus 1:23, isso na verdade é o registro de uma profecia também do Antigo Testamento, não é o único lugar que está escrito, né? Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, depois então do nascimento, da concepção e do nascimento, a coisa dá um salto até o seu padecimento, né? O Credo Apostólico dá um salto até o seu padecimento. Mateus 27:26. Então, Pilatos lhes soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar, Jesus entregou para ser crucificado. Está lá o registro de que foi Pôncio Pilatos que deu a ordem, então, né? Do seu padecimento, seu sofrimento, né? O castigo, né? Ele foi crucificado, Mateus 27:35. Depois de o crucificarem, também repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte sobre elas. Também é uma profecia do Antigo Testamento. Eu não estou parando aqui, tá, pessoal? Se porventura alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? E se porventura alguém quiser esses usar aí como uma referência, podem pedir também, tá? Foi morto, né? No credo nós confessamos isso. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, ele expirou, ele morreu, né? Ali está a confissão do credo, né? E por fim ele foi sepultado, a primeira metade do segundo artigo do credo, né?
E tirando-o da cruz, José de Arimateia envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Jesus foi sepultado lá naquele lugar. A segunda parte, ele desceu ao inferno. Aí, então, é o texto de 1 Pedro, né, 3,19. Assim nos diz, no meio de outros versículos, obviamente, como todos os outros, né? Mas está falando de Jesus, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, né? É o texto que nos aparece no Salmo, no Credo, como desceu ao inferno, é isso que nós dizemos, né? E é justamente esse assunto que o apóstolo Pedro está se remetendo nessa hora. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, Lucas 24:6, né? As mulheres estão procurando Jesus naquele domingo de manhã bem cedinho. Então os anjos dizem, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Ele subiu ao céu. Aí nós olhamos para a ascensão, né? Atos 1:9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Atos 7:55. Mas Estevão, o primeiro mártir, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, né? Esse momento é justamente o momento do apedrejamento de Estevão. A gente hoje de tarde falou rapidamente sobre isso nas células. É nessa hora que Estevão vê Jesus ao lado do Pai, à direita do Pai. Donde há de vir a julgar, julgamento, então, Atos 10:42, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Na nossa série anterior sobre os sinais do fim, nós lemos esse texto. E os vivos e os mortos, por fim, o texto de 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Esse texto a gente também leu esses dias, né? No nosso encontro sobre o tema dos sinais do fim. E aí, por fim, estaremos então para sempre com o Senhor, o texto de Tessalonicenses. E aí nós chegamos no terceiro artigo do Credo, né? Que é o assunto da semana que vem, é o que tudo indica. Creio no Espírito Santo. O texto de Marcos, quando Jesus está sendo batizado, logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Na Santa Igreja Cristã, nós confessamos também a nossa fé. Hebreus 12, 22 a 23, 22 e 23 diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, não o monte físico, né? Mas ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, a reunião, né? Assembleia é uma reunião. A igreja dos primogênitos arrolados no céu, nos céus, né? É o texto que nos fala sobre a igreja cristã, todos aqueles que são filhos, né? E participam já hoje da igreja cristã, vocês já fazem parte disso, vocês chegaram nisso, né? Aqueles que creem. Nós também confessamos a comunhão dos santos. Na verdade, a Santa Igreja Cristã é a comunhão dos santos, né? Às vezes na doutrina se diz, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, mas em si, a comunhão dos santos é uma explicação da Santa Igreja Cristã, né? E vejam só, a comunhão dos santos é um lugar onde, conforme Atos 2:42 nos diz, onde as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos é a palavra do nosso Deus, né? A comunhão é o encontro, o partir do pão é a Santa Ceia, e nas orações é orações mesmo, né? A comunhão dos santos é onde as marcas da igreja estão. Palavra, o batismo e a Santa Ceia. Ali onde essas marcas estão, aquilo que é o registro da nossa igreja, da igreja cristã, na verdade, né?
Isso é a comunhão dos santos. Não são aqueles que não pecam, né? Pelo contrário. Para ter uma comunhão dos santos é necessário ter palavra, batismo e santa ceia. Em outras palavras, é isso, tá? Nós cremos na remissão dos pecados. Na verdade, nós não cremos no sentido de que precisamos crer para que isso exista, né? Mas na igreja há a remissão de pecados. Atos 2, opa, aqui faltou o texto, tá? Se não me engano, ficou o texto passado. E eu não lembro de cabeça, pessoal, eu teria que dar uma olhadinha. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Permitam-me olhar depois o texto bíblico referência desse versículo, tá? É tantos aí que acabei me perdendo em algum. Cremos na ressurreição da carne, 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. E por fim, na vida eterna, como João 5,24, o nosso Senhor Jesus diz, em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós confessamos tudo isso. Foi meio a toque de caixa, assim, né? Porque a coisa é meio comprida. São vários slides, se não me engano, são 24, 22 slides de todas as sentenças que aparecem, né? Tá? Mas é muito interessante, porque a gente olha justamente para isso, a gente confessa isso, e isso é base bíblica, né? A palavra somente que é diferente. Pessoal, dito isto, olhado para essa primeira parte, a gente vai olhar agora de noite, então, para o segundo artigo do Credo Apostólico. A gente não precisa ler ele, porque nós sabemos ele de cor e salteado, né? Mas fala sobre o Filho, né? Em Jesus Cristo, seu único Filho, até os vivos e os mortos, como a gente já leu antes. Mas assim, olhando para essa parte do texto, e lembrando das outras duas partes do texto do Credo Apostólico, a próxima pergunta que a gente precisa responder é a seguinte: a diferença de tamanho entre os três artigos do Credo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos dizem alguma coisa ou não? Deem uma olhadinha nisso aqui, tá? Para a gente comparar o tamanho dos textos aí. Colocado juntos é uma frase só o primeiro artigo, né? Cabe numa frase só. O segundo artigo, a gente tem um bom texto pela frente, né? Uma série de informações a mais do que no primeiro artigo. E, por fim, o terceiro artigo também é um pouquinho menor, né? Um pouquinho maior do que o primeiro, mas ainda assim um pouco menor do que o segundo, né? Uma linha, 6 linhas e 3 linhas. Vamos pensar dessa forma, nessa disposição que está aí, né? Isso pode ser dividido de outras formas. Mas não é curioso uma coisa dessa? Se a gente fosse pensar em alguma coisa regular, nós diríamos, talvez, que poderia ter pouco texto, ou sobre o Pai a gente poderia alargar um pouco mais, e sobre o Espírito Santo também escrever mais coisas. Conteúdo se tem para os três, obviamente, né? Mas essa divisão, essa quantidade de texto, tem algum tipo de explicação ou não? O que vocês acham? Ricardo, diga, ou Márcia. Pastor, como uma boa jornalista, quando a gente quer falar, descrever uma pessoa que não é mais importante, mas que fez mais coisas, a gente fala mais coisas dela, certo? Então, assim, não que ele seja mais importante, porque são as três, né? Os três têm o seu papel, né? Mas me parece que teve mais tarefas sobre ele. Então, tem mais o que se descrever sobre ele. Mais adjetivos, mais ações que ele fez, ou que fará, né? Que ainda vai fazer, julgar os vivos e os mortos e tal, né? As tarefas que cabem ao Filho. Tem que descrever mais coisa dele, né? E aí, temos mais algum tipo de pensamento, não? Sobre? Faz sentido o comentário. Eu acho que tem uma coisa que também vou complementar aqui. Eu acho que tem uma coisa que talvez é o que exigiu mais explicação num ambiente que surgiu o credo, em que havia muita dúvida sobre o Messias.
Então, Deus já era da cultura judaica, né? Então, todo mundo já sabia que ele era o Todo-Poderoso, né? E já a vinda do Messias, ela gerou bastante dúvida, bastante polêmica, e aí veio a resposta. Dá para pensar dessa forma também? Né? Bem interessante aí os comentários, né? Não como alguém mais importante, por isso merece mais palavras, né? A Márcia comentou, né? Mas pela função em si que se tem, né? Vamos pensar assim, né? Ou pela obra da salvação estar colocada sobre ser executada pelo Filho, né? O Ricardo comentou, então, sobre o contexto, né? Onde foi escrito. Diga, seu Hartwig. Só para colaborar com o que o Ricardo já falou aí, que para deixar bem claro também que aquele Jesus, aquele camarada, aquele homem que estava ali ensinando outras pessoas, que aquele era o Messias. Talvez isso também possa ser considerado. Faz sentido, né? E ajuda no comentário do Ricardo, né? Se nós lembrarmos um pouquinho dos nossos outros bate-papos ali, os outros estudos, né? A gente, bem o que o Ricardo comentou, assim, e o que nós já também sabemos, né? Por mais que nós vivemos hoje numa sociedade bastante secular, vamos pensar assim, né? A incredulidade sempre existiu. Vamos pensar dessa forma. O coração do ser humano é o mesmo desde que o pecado entrou no mundo, né? Mas, num sentido geral, muitas pessoas acreditam num ser superior. Pode ser chamado de Deus, pode ser chamado de um ser divino, pode ser o chamado, sei lá eu do que, né? Mas isso não é uma dificuldade em si para as pessoas. Se nós pensarmos lá no contexto do primeiro século, por mais que existia o paganismo, né? Também, sempre existiu, obviamente, também. Mas até mesmo durante todos os anos aí da história, Idade Média também, né? Até o Iluminismo, quando o ser humano começa a tomar o lugar de ser o próprio Deus, daí então, né? E outras crenças, assim por diante. Deus é muito simples, né? Como a gente normalmente comenta. A gente pode perguntar para alguém que acredita em Buda, que acredita em qualquer outra divindade, e perguntar para ele, você acredita em Deus? Ele vai te responder, sim, eu acredito em Deus, né? Talvez para ele pode ser o Criador, pode ser o Pai, pode ser alguma coisa do tipo. Mas não é algo que se tem muita dúvida. As pessoas acabam tendo uma clareza quanto a isso. Ou tem uma fé mais ou menos nisso. Quando nós falamos de Jesus, aí a coisa o buraco é um pouco mais embaixo, dá para pensar assim, né? E aí nós precisamos olhar para o contexto lá da época e estava surgindo uma série de falácias, uma série de falsidades com respeito à pessoa de Jesus, né? Então, precisa apontar exatamente quem é esse cara, como então o Sr. Hartwig comentou, né? É preciso detalhar um pouquinho mais. É aquele Jesus lá que padeceu sob Pôncio Pilatos, então tem história no meio, né? Ele nasceu de uma virgem, foi o próprio Espírito Santo. Todas essas coisas precisam ser colocadas dentro do credo. Porque muitos diziam uma série de bobagens sobre Jesus, outros não acreditavam em Jesus, e assim por diante, outros não acreditam ainda hoje, né? E tudo isso, então a história precisou ser contada dessa forma. Quanto mais a gente precisa explicar alguma coisa, dá para pensar que mais complexa ela é, né? A gente precisa ter mais palavras, assim. Então, se tem uma vastidão de ideias sobre Jesus, né? E do Espírito Santo é mais ou menos algo parecido, assim. Depois dos próximos séculos, a igreja acaba desenrolando um pouco mais sobre o credo, né? Apostólico, e também, na verdade, o próprio credo niceno e o próprio credo atanasiano. Depois vamos falar com mais calma de cada pessoa da Trindade, né? Com detalhes, assim, né? Que talvez num primeiro momento não se precisava, né? Não se tinha, né? Ok? Então, essa é uma das explicações aí para o texto do credo apostólico ser um pouquinho maior sobre o Filho. O contexto, as dúvidas que as pessoas tinham, o fato de não encararem Jesus como Salvador, como Filho, né? A gente precisa deixar isso tudo bem claro, então, dentro desses elementos aí. Alguém comentou algo? Segundo a inteligência artificial do Google. Não, os judeus não acreditam na Santíssima Trindade. A crença central do judaísmo é a existência de um único Deus, eterno, onipotente e criador do universo, né? Valeu aí, Carol, pela pesquisa.
E a Viviane Gruba comenta, então, o ser humano tem uma necessidade existencial de acreditar num ser superior. A arqueologia mostrou, segundo Rodrigo Silva, que o ateísmo é uma coisa da era moderna. As civilizações antigas não eram ateias, por mais que acreditassem em um deus pagão, né? Muito bem colocado. E lá no fundo, né, vamos pensar assim, até um ateu, né, acredita em alguma coisa, só que para ele não é um ser divino, né? Seja lá o que ele tem para si como certeza da sua vida é o seu Deus, a gente pode pensar assim. Fato é que dentro do coração humano, como muito bem disse aí a Vivi, existe a necessidade de adorar algo, nós fomos criados para isso, dentro do nosso coração existe isso. Muito bem, o primeiro quadrinho de texto aí é sobre a nossa teologia sistemática, né? Esse livro que é Confessando o Evangelho, né? Diz assim, o credo apostólico descreve os elementos essenciais da fé cristã praticamente na mesma linguagem como o Novo Testamento. Está tudo saindo dali, né? Enquanto ele confessa a fé no Deus triuno, o seu foco principal está na pessoa e na obra de Cristo. Portanto, a gente está bem caminhando para o lado certo aí do que nós já comentamos, né? É a Trindade que aparece, mas existe alguém, até mesmo que a própria Trindade aponta, né? O Espírito Santo leva para a fé em Jesus e Deus Pai envia o seu Filho para que ele seja o Salvador, então o caminho é para esse, né? É para esse lado. Portanto, gente, a gente poderia pensar até mesmo no testemunho bíblico, né? Do próprio Jesus dizendo que foi para isso que ele veio, né? Pois foi para isso que eu vim, ou seja, é justamente para o caminho da cruz. E inúmeros textos bíblicos nos são lidos onde Jesus fala para os seus discípulos, olha, é necessário que o Filho do Homem vá até Jerusalém, sofra no terceiro dia, morra, né, no terceiro dia ressuscite. Isso é necessário que aconteça com o Filho. Portanto, o caminho da cruz para Jesus, né, onde ele morreria em Jerusalém, são coisas que precisam aparecer. O próprio Jesus veio para esse fim, para pregar a sua palavra e para a salvação, né? Portanto, o credo apostólico, se ele tivesse uma frase só sobre Jesus, nos faltaria algo, vamos pensar dessa forma, né? Ele precisa desenrolar um pouquinho mais isso. Continuando, ele não fala somente quem Jesus é, mas o que Jesus faz. É o que aparece logo no início do credo, né? Do segundo artigo do credo, né? Não somente quem Jesus é, não fica nessa explicação. Nós vamos olhar um pouquinho para isso, né? Mas o que Jesus faz. Portanto, depois de terem confessado quem é Jesus Cristo, os credos, não somente o apostólico, mas também os outros dois, imediatamente acrescentam uma breve declaração do que aconteceu e acontecerá nele, no Filho, em Jesus, e por meio dele, as coisas que estão acontecendo em Cristo. E duas coisas, então, são notadas. A encarnação é realmente um evento neste mundo, ou seja, a vinda de Jesus em carne, né? O eterno Filho de Deus se tornando um ser humano. Isso é realmente um evento nesse mundo. E esse evento, né? E Jesus veio por causa justamente desse evento. É o final do texto, né? Desse parágrafo, na verdade. É o objetivo da vinda de Jesus, né? Tanto que se nós pensarmos no Novo Testamento, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, dizendo assim, poxa vida, mas é o resto da história ali, né? Infância. Aí tem só um relato lá do que aconteceu com 12 anos, quando se perdeu em Jerusalém, e depois disso, até os 30 anos, o que aconteceu com Jesus e tudo mais. Todas essas coisas, né? E aí se cria mundos e fundos em torno dessa dúvida, né? O objetivo dos credos, e na verdade o objetivo do Novo Testamento não é explicar a infância de Jesus, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, como foi, como deixou de ser, mas sim é apontar para a história da salvação. É por isso que então nós temos um início do ministério de Jesus, uma caminhada nos 30 anos, né? Esse é o objetivo da Escritura. A gente fica com uma pulga atrás da orelha e vai ter ela pro resto da vida, né? Só vamos saber no céu esses detalhes. Muito bem, verdadeiro Deus, é isso mesmo? Óbvio que isso não é uma pergunta, né, a ponto da gente ter dúvida sobre ela, né? É o que nós justamente confessamos. Mas para que a gente não deixe de ler um comentário também desse livro sobre isso, ele diz assim, o credo apostólico confessa
a plena divindade de Jesus Cristo. Com as palavras, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o credo captura o tema central do Novo Testamento, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. As palavras unigênito, né, ou único, filho único, né, o qualifica como sui generis, ou seja, como o único, assim, em relação a todos os outros que em outros aspectos também podem ser chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Mas nós não somos filhos de Deus como o Filho de Deus é. Como aquele que é a substância do próprio Deus, né? Feito do próprio Deus, gerado do próprio Deus, né? E como o verbo que se fez carne, Jesus corresponde em sua essência a Deus, o Pai, e assim ao Espírito Santo também. Esse Deus que é um só, mas que se revela nessas três formas, né? Um único Deus em três pessoas, como a gente muitas vezes tem falado. Portanto, o credo nos confessa que Jesus é verdadeiro Deus. O próprio Deus está na pessoa de Jesus. Nós poderíamos lembrar o texto de Colossenses 1,16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nele é no Filho, né? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. As coisas passam por Jesus e apontam para Jesus, nesse sentido, né? E aí nós olhamos um pouquinho para essa imagem, assim, que tenta demonstrar, eu tenho usado, volta e meia, algumas imagens dessa página da internet, se chama Full of Eyes, né? Seria completo, uma visão completa, sei lá, alguma coisa assim, como é que seria essa tradução, né? Mas remete a um texto do Apocalipse, quando nos fala que o cordeiro está cheio de olhos, ele tem 7 olhos e assim por diante, né? Daria para olhar com mais calma sobre esse texto também. Mas vejam que a criação é como uma roupa, né? Tudo que está criado ali, tem principados, tem potestades, tem soberanias, né? Reinos, parece ser algo do tipo aqui, né? Se vocês repararem aqui, estão vendo? Nós temos aqui também céus e terra, ou mares e montanhas, né? Isso aqui é para ser seres angelicais, vamos pensar assim, tá? E aí também os próprios astros da criação, os céus, né? Tudo que existe. Isso tudo é uma roupa, né? Nós falamos sobre isso também, que os céus e a terra vão passar como se fosse um manto, né? Uma coberta que é tirada e é enrolada, né? Isso tudo foi feito pelo Filho, né? O Filho de Deus. E ele está colocado sobre uma cruz estilizada, né? Atravessa de cima a baixo isso, né? O próprio Filho de Deus tem uma coroa, então tem várias coisas que a imagem nos mostram, assim, né? Quase como uma análise, uma exegese de imagem, que é justamente a proposta desse autor aí, né? Dessa página que se chama Full of Eyes. Vale a pena seguir nas redes aí também, tá? Muito bem, pessoal. Continuando. Verdadeiro homem também é o que a segunda parte da nossa confissão, né? Ou que a gente precisa chegar, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Os credos também confessam claramente a humanidade de Jesus Cristo. Ele nasceu no tempo, como todos os homens nascem dentro do tempo e vivem no tempo. Com a inclusão do nome Pôncio Pilatos, o sofrimento e a morte de Jesus estão especificamente localizados na história humana. Quando que isso aconteceu? Ninguém sabe. Não, foi naquele ano, até tal ano, né? Isso aconteceu dentro dos relatos, como a gente tem muitos relatos daquela época, né? Graças ao bondoso Deus, né? Ele morreu e foi sepultado, esse homem. Portanto, não há fuga, a palavrinha do 7 que eu já comento, não há fuga da convicção de que Jesus, verdadeiro Deus, foi, ao mesmo tempo, plenamente um homem. Nós falamos um pouquinho nos outros encontros sobre o gnosticismo, que justamente afirmava que Jesus não podia ter corpo, né? E o docetismo, querendo ou não, um desdobramento do próprio gnosticismo, vamos pensar assim. Eles justamente diziam isso, né? Que o corpo também, que Jesus, na verdade, a palavra docetismo vem de uma palavra grega que justamente significa algo que somente parece, mas realmente não é. Tem aparência.
Como se Jesus fosse... Tudo que aconteceu com Jesus foi algo que as pessoas enxergaram, mas aquilo não era real. Não foi algo físico, né? Era um acontecimento só visual, assim. Jesus não foi realmente crucificado. Porque eles justamente dizem, né, no gnosticismo, que o corpo é ruim, e então o Filho de Deus, ou o que seja, Deus não poderia participar de algo que é mal, né? A criação que precisa ser destruída, né? Ser acabada, né? Portanto, nós confessamos como Deus e como homem. Gente, pensando nisso, dei uma olhadinha nessa imagem aí, que se chama Cristo no Deserto. É um autor, ou melhor, é um pintor russo, lá do ano de 1872, essa pintura. E justamente o título dela é Cristo no Deserto. A Kalitza comentou, eu amo essa pintura. Dê uma olhada na realidade da coisa aí, né? Nós estamos justamente afirmando com todas as letras que Jesus é verdadeiro homem, como alguém que trabalhou um dia inteiro e se sentiu cansado. Ao que tudo indica, esse texto, essa imagem está pintando talvez a própria tentação de Jesus no deserto, né? Quando ele foi tentado pelo diabo, poderia ser esse momento. Eu consegui uma imagem relativamente de qualidade boa, mas dei uma olhada na figura aí, no semblante, né? Como as pinturas são ricas, né? A arte é Deus nos abençoando através das imagens, né? Mas dá para ver um semblante cansado, né? Algo assim de um ser humano mesmo, né? Alguém que está sofrendo ou que sofreu, alguém que mostra isso no seu semblante, no seu olhar, né? Isso tudo aparece de uma forma muito rica, de que Jesus é um homem. Às vezes a gente deixa de lado todas essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que seres humanos precisam fazer com tudo que o corpo exige, né? Assim também a gente pode pensar em Jesus e os detalhes das mãos, né? Os detalhes dos pés, a gente consegue ver uma espécie de até sujeira, sei lá, pó, uma mão que está enrugada, vamos pensar assim, né? Algo sofrido, né? Desse jeito, né? A Viviane comentou assim: se alguém ver essa pintura sem saber que é de Jesus, vai pensar que é um homem qualquer na antiguidade. Ninguém vai pensar que não é uma pessoa física, né? Muito bem pensado. Olhando de novo ela inteira, né? Dá para ver a gente vê esse cansaço assim, né? A gente hoje tem uma série de publicações que também nos fazem olhar para Jesus como um homem, né? Não tem mais, talvez ou melhor, ainda se tem, mas a gente consegue passar um pouco dessa ideia de que é alguém que não tem semblante, não tem alegria, não tem tristeza, não tem humanidade na coisa. Ele era um verdadeiro homem, tinha sangue, né, o coração pulsando. Jesus tinha que sair em alguns momentos para ir no banheiro, esse tipo de coisa a gente precisa pensar tudo, né? Diga, Ricardo. Ou Márcia. Eu queria, primeiro, depois ela vai comentar uma coisa, mas eu queria discordar um pouquinho dessa... Ele não é uma pessoa física, ele é uma pessoa física. Jesus foi uma pessoa física. Do comentário. Foi também divino, né? Certo? Não, acho que a Vivi está falando da imagem, né? Que não é de uma pessoa, talvez faltou um dele, ninguém, né? Não, eu disse ninguém vai pensar que não é uma pessoa física. Acho que eu errei na pontuação ali. Sim, ou seja, dá para ver bem que é físico, né? Isso. Dá para ver bem que é um cara bem cansado, né? Isso aí. Mas eu queria fazer uma pergunta mesmo. Mas Jesus, ele era homem, né? Deus, homem, né? Mas ele, em alguns momentos, como nesse aí que está retratado, em outros, no Jardim de Getsemane, eu acho que ele se sentia totalmente destituído dos poderes divinos dele, né? Uhum. Ele sabia que ele tinha poderes, mas nessas horas parece que Deus tirou dele esse poder, né? O Pai Criador, né? Porque nessas horas dava para ver que ele estava sofrendo mesmo. Acho que ele não tinha nenhum superpoder nessa hora. São pensamentos nossos, assim, né? A gente pensa... É muito simples concluir a obra da salvação, né? Se ele era todo verdadeiro Deus, pronto, estava muito fácil, ele conseguia fazer isso de uma forma muito simples, né? Porque ele tinha todo o poder para fazer isso, nós podemos imaginar dessa forma. Mas se a gente coloca 100% de humanidade nisso aí também, aí a coisa fica um pouco difícil, né?
Porque se é 100% de humanidade, é como eu e você. É como eu e você. É as nossas tentações que nós sofremos, as tristezas que nós sofremos, os medos que nós sofremos, isso tudo dentro de um coração de um homem. É isso que Jesus enfrentou por nós. Tem momentos em que a sua natureza divina é revelada, né, Márcia, como tu comentou agora, né? E obviamente que isso também acontece, né, onde Deus permite que a gente veja Jesus como o eterno Filho de Deus, né? A transfiguração, e tem vários outros momentos de milagres, né, onde nos mostram que esse homem aí, que estava muito simples lá de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá, mais ou menos assim, não era só simplesmente um homem, né? Deixa eu ler um comentário no chat, daí eu já libero a palavra para ti, Vivi. A Caliça comentou assim, houve uma discussão sobre isso na Reforma, se Jesus se esvaziou mesmo dos poderes, ou se ele ocultava ele só. No caso, os luteranos mais relevantes na época foram na direção de que ele só ocultava os atributos divinos quando convinha, né? Nós afirmamos nesse sentido, assim, né? Tem momentos em que as duas naturezas aparecem, tem momentos em que uma aparece, a outra aparece, né? Mas em nenhum momento Jesus deixa de ser homem ou ele deixa de ser Deus, né? Por exemplo, ele deixou num cantinho a capacidade de não sentir dor quando morreu na cruz e abraçou a dor. Boa pergunta essa aí, né? Boa pergunta essa. Ou não sei se é uma pergunta, né, Calitza? Mas o sofrimento humano está pleno em Jesus lá na cruz, né? Deus sofre na cruz junto com o Cristo, um só, né? Sofre na cruz, né? Como o Deus homem, né? Nesse sentido, ele abraça a sua dor, né? Ele sente ela profundamente como nós sentimos, né? Isso, uma afirmação, joia. Agora acho que vamos para uma fila aí. Acho que a primeira que tinha levantado a mão é a Vivi, né, Vivi? Por favor. Pastor, é assim, ó, o que eu estou pensando, né? Porque Jesus era um ser humano de verdade, mas não pecou, né? E se todo mundo não consegue não pecar nenhuma vez, aliás, a gente peca sempre, né? Todo dia. Se Jesus não tivesse usado nadinha da natureza divina, será que ele ia conseguir não pecar? Ele conseguiu não pecar como ser humano. É isso aí. A gente pode tentar ficar separando essa parada aí nós vamos chegar numa... A gente não vai chegar numa heresia nova, porque não dá para inventar heresia. As heresias que se tem, elas só se apresentam com caras diferentes, né? Mas a gente não deveria ficar separando as coisas. Em algum comentário bíblico, assim como o corpo e alma são um só, assim, natureza divina e humana formam um só Cristo, um só Senhor, né? A natureza divina, será que ajudou Jesus a não pecar, a não cair em nenhuma tentação? Nós vamos chegar depois na pergunta do porquê Jesus precisava ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O nosso catecismo nos responde. Eu vou deixar para responder depois. Pode ser daí, Vivi, ok? Pode ser, aham. Joia. Mas são perguntas muito boas essas, né? O credo apostólico é semanal, aí parece tão simples, mas lá no fundo é profundo demais. Dona Laura, fica à vontade. Eu penso assim, que quando ele estava sofrendo, e ele podia ter dito, não quero fazer isso, não posso fazer isso, não preciso fazer isso, mas ele foi obediente, né? Ele quis obedecer a Deus, o Pai. Então, como diz, ele foi obediente até a morte de cruz. Então, eu penso assim, né? Que ele podia ter se salvado desse sofrimento, não precisava ter passado isso, como ele era Deus também, né? Mas como ele era obediente, né? Isso. E como obediente como Cristo, né? Como ser humano, né? Como Deus, né? Isso aí. Diga, seu Hartwig. Pastor, quando a gente fala sobre a natureza divina e humana, né? Então, a gente tem alguns exemplos que nos mostram que, ao mesmo tempo, ele tinha as duas naturezas. Ele era, ao mesmo tempo, Deus e, ao mesmo tempo, homem. E eu lembro, por exemplo, tem muitos, mas uma dessas passagens, por exemplo, quando ele foi lá ressuscitar Lázaro, né? O que aconteceu? Quando ele soube não, ele já sabia, mas quando disseram para ele,
olha, ele faz 4 dias que ele morreu. Jesus chorou? E vamos ser sinceros, Jesus não chorou de alegria. Jesus chorou de tristeza, né? Era um amigo dele, né? E as pessoas que estavam ali envolvidas naquilo, eram todos amigos dele. Ele chorou, ele se comoveu, ele chorou, né? Mas, ao mesmo tempo, ele foi lá e ressuscitou ele. Então, ele teve ali uma demonstração total de que ele é um ser humano inteiro e um Deus inteiro, porque ele ressuscitou o morto. Assino embaixo aí, seu Hartley. Muito bem colocado, né? Isso aí, como um ser humano pleno e um Deus pleno. Calitza, perdão, eu li tua frase de novo agora e eu entendi ela, tá? Antes eu tinha lido por cima e não tinha entendido. Por exemplo, ele deixou num cantinho, vamos dizer assim, né? Ele deixou de lado a sua capacidade de não sentir dor, né? E abraçou essa dor como Deus, né? Isso aí. Perdão, eu tinha lido antes e tinha entendido que ele tinha pegado para si a capacidade de não sentir dor na cruz, né? Por isso que eu acabei comentando daquela forma. E aí, mais um comentário, então, na própria Calitza, né? Eu acho interessante chamar Jesus de homem-deus, e esse hífen faz diferença, porque ele mostra que não é uma coisa que pode ser separada. Quem separava as naturezas de Cristo era Nestório, um outro herege. Ele foi um problema enorme na igreja por separar as naturezas. Se Jesus não tivesse natureza divina, não seria Deus, seria qualquer outro homem. Muito bem comentado aí também, né? Tá? Obrigado, pessoal, pelos comentários. É ótimo, né? Tá? Mas nós já estamos em 8 horas e 56 minutos. Mas vamos lá, nós já estamos mais para o final do que para o início, né? Nós já acabamos falando disso tudo, né? Mas é só uma brincadeira ainda, né? Como é que é? Deus é homem, então é metade Deus, metade homem. A gente diz o 50-50, né? Para cá e para lá, né? É justamente tudo isso que nós já estamos comentando, né? E nós muito bem afirmamos que não tem essa história de 80%, 20%, 50-50, né? 40-60, tanto faz, né? É 100% uma coisa e 100% a mesma coisa dentro de um mesmo homem, né? Outra coisa, homem e Deus, né? 100%. Mas para que a gente não deixe de lado as nossas perguntas e respostas do catecismo, vale a pena olhar para 5 perguntinhas que aparecem lá. Tem várias, na verdade, no segundo artigo do Credo, mas essas 5 são bem próprias para a nossa discussão. Pergunta 138, né? São 200 e tantas, como já dito no encontro passado. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria. Por que cremos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus? A Escritura lhe atribui nomes divinos, qualidades divinas, obras divinas e honra divina. Ou seja, a Escritura é o que nos diz que ele é tudo isso. A palavra do próprio Deus, né? A Sagrada Escritura nos fala isso. Onde é que a gente tirou? Dali. É a Escritura que nos testemunha essas coisas. Continuando, pergunta 140. Por que cremos que Jesus Cristo também é verdadeiro homem? A Escritura o chama expressamente de homem e lhe atribui as partes essenciais e as funções próprias ao homem, ou do homem, né? Tá tudo ali. Porque a Escritura faz isso também. Ela fala dele como Deus e fala dele como um homem. Porque o nosso Redentor tinha que ser verdadeiro homem? E aí nós falamos, né, a gente está respondendo a pergunta de antes, né, Vivi? Por que o nosso Redentor tinha que ser verdadeiro homem? O nosso Redentor tinha que ser verdadeiro homem para que, como substituto de todos os homens, pudesse cumprir a lei, aí a gente está falando de alguém que não pecou, como homem, padecer, sofrer, o que na verdade deveria ser o nosso sofrimento, meu e teu, e também morrer a nossa morte. A condenação minha e tua, Jesus pegou para ele como um homem. Portanto, Jesus enfrentou todas as tentações, pecados, dores, como um homem, e não pecou em nenhuma delas, como um homem, verdadeiro homem que é. Como verdadeiro Deus que é também, mas como um homem que sofre todas as coisas e que nós caímos nelas, né? Jesus viveu todas elas e não caiu em nenhuma. É por isso que nós dizemos com todas as letras que ele é o nosso Salvador. Ele nos salva daquilo que nós não conseguimos nos salvar. Ele nos redime, né? Ele é o nosso Redentor. O que nós não conseguimos fazer, Jesus fez por nós. Nós repetimos tantas vezes a palavra Salvador que ela perde a importância quase.
Ele é tudo isso que eu não consigo ser. No meu lugar, ele o foi. E, por fim, a pergunta 144. Por que tinha que ser verdadeiro Deus? Né? Por que verdadeiro homem, agora por que verdadeiro Deus? O Redentor tinha que ser verdadeiro Deus para que pudesse espiar a ira de Deus e vencer o pecado, a morte e o diabo. Esses comentários aí, como um verdadeiro Deus, como o verdadeiro Deus e como o verdadeiro homem. Fazer aquilo que somente Deus poderia fazer por nós e como ser humano que só poderia fazer por nós também. Isso tudo está no Catecismo Menor, né? Agora a gente vai ler alguns comentários de Lutero no Catecismo Maior, tá? Mas reparem rapidamente nessa imagem, novamente é do Full of Eyes. Tá aí esse bebê sendo segurado por Maria, né? Nascido da Virgem Maria. Esse bebê não é qualquer ser humano, ele é o próprio Deus. As pessoas, quando estão nele, se vocês repararem na borda inferior da imagem, ou elas são esqueletos sem vida, ou elas são gente viva nele, em Jesus, olhando para Jesus, né? Já tem uma imagem de cruz também, porque ele vai enfrentar isso na sua vida, né? Então aí tá sendo mostrado esse verdadeiro homem, esse verdadeiro Deus de alguma forma. Mas permitam-me chegar ao final do nosso estudo de hoje com 3 slides aí. Na verdade tem 4 como uma conclusão, né? Mas são 3 slides do próprio Lutero, onde ele diz assim, é texto do nosso reformador aí, né? Se alguém perguntar o que você crê no segundo artigo a respeito de Jesus Cristo, responda da maneira mais breve possível. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, se tornou meu Senhor. O que significa isso? Significa que ele me remiu do pecado, do diabo, da morte e de toda desgraça. Pois antes eu não tinha senhor nem rei, mas estava cativo sob o poder do diabo, condenado à morte, enredado em pecado e cegueira. Falou enredo, né? Faltou uma sílaba ali, né? Enredado em pecado e cegueira. Essa é a nossa realidade. Porque depois de termos sido criados, primeiro artigo, e termos recebido todo tipo de bens da parte de Deus Pai, veio o diabo e nos levou à desobediência, ao pecado, à morte e a toda desgraça. De modo que passamos a estar debaixo da ira e do desagrado de Deus, sentenciados à condenação eterna como merecíamos. Ponto final. Aí não havia conselho, nem auxílio, nem consolo, até que o Filho único e eterno de Deus, em sua insondável bondade, se compadeceu de nossa calamidade e miséria e veio do céu a fim de nos socorrer. Assim, aqueles tiranos e carcereiros, o diabo, a morte, né? Eles foram afugentados. E seu lugar foi ocupado por Jesus Cristo, o Senhor da vida, da justiça, de todo bem e ventura. Ele nos arrancou a nós, pobres seres humanos perdidos, das garras do inferno. Nos conquistou, libertou e nos trouxe de volta a clemência e a graça do Pai. Ele nos pôs como propriedade sua, sobre seu amparo e proteção, para governar-nos com sua justiça, sabedoria, poder, vida e bem-aventurança. É assim que chega na parte final do Catecismo Maior, está dentro do livro de Concórdia, aquele LC ali, onde Lutero escreve sobre isso. E para encerrar, então, esse é um comentário que aparece depois, não está junto, esse último, né? Na verdade, o evangelho todo que pregamos repousa sobre a compreensão acertada deste artigo, do qual depende toda a nossa salvação e bem-aventurança. E é tão rico e abrangente que nunca o aprendemos de todo. Nós estamos falando sobre o segundo artigo do credo, né? Os outros 3 slides anteriores de Lutero, vale muito a pena ler, né? Não é para menos que o homem, né, foi muito abençoado e guiado por Deus, a ponto de nos afirmar
com tanto consolo, palavras tão bonitas e consoladoras e verdadeiras para nós, né? Imagina em alemão, né? Se em português já é muito bom de ler, imagina em alemão, quem talvez entende aí, né? Mas vejam que o último comentário, que eu acabei copiando um slide, na verdade não é da dogmática cristã, é daquele outro, também é de dogmática, da sistemática, na verdade, né? É confessando o evangelho. Mas vejam, o evangelho todo, tudo que nós pregamos, repousa sobre essa compreensão bem acertada desse artigo, do Filho de Deus, o verdadeiro homem, né? Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Porque do qual... um caminhão tão pequeno para levar essas coisas grandes, né? Pois é. Do qual depende toda a nossa salvação, esse artigo, né? Do qual depende tudo aquilo que nós temos, né? Tem uma frase dos reformadores que o próprio Lutero diz que a justificação pela fé, essa crença é aquilo que é aquilo que mantém a nossa igreja, ou sobre aquilo que a igreja está mantida ou ela cai, né? Eu preciso rever, na verdade, esse texto, né? Mas diz assim, ou é aquilo que mantém a igreja de pé, ou aquilo que derruba uma igreja, se a crença a nossa fé na justificação da palavra de Deus, né? Isso é tão rico, é tão abrangente que nós nunca aprendemos ele todo. Portanto, a gente pode ficar até muito mais do que 9 horas no estudo bíblico. Nós não vamos chegar no final nunca, né? A gente sempre está crescendo nessa verdade da palavra de Deus, escrita no credo apostólico, né? Na própria palavra do nosso bondoso Deus. Meus queridos, assim nós chegamos próximo ao final do nosso estudo. Se alguém tem algum comentário aí, fiquem à vontade. Eu vou desligar a nossa tela aqui. E eu vou Desculpa, encerrar pastor. Desculpa aí que o assunto era aqui. Tudo tranquilo, dona Laura. Fica tranquila. Não te preocupa com isso.